Senhor Deus, nesta manhã. Estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Estamos cientes da Tua presença, Senhor. Não somente porque sentimos, mas porque a Tua palavra o diz, que Tu estás conosco. Senhor, no nome de Jesus, que as nossas mentes sejam abertas, o nosso coração aberto, e que estejamos atentos à Tua palavra, no nome de Jesus, porque a Tua palavra é luz e lâmpada para os nossos pés e para o nosso caminho. Esta manhã nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Aleluia. Quem trouxe Bíblia hoje? Hoje eu tenho uma bela surpresa para quem trouxe Bíblia. A primeira surpresa é que quem trouxe Bíblia vai abrir. E vamos abrir num ponto da Bíblia onde a maioria das vezes, se não todas, nós não costumamos abrir. Todos nós abrimos a Bíblia para ler aquilo que está escrito. A maioria de nós procura na palavra de Deus escrita aquilo que os profetas e os homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram. Poucos de nós abrem a Bíblia. Não. Na página que está metade branca, ou em alguns casos, uma parte branca, entre Malaquias e Mateus. E agora vamos ver o que é que Deus diz. Porque faz parte da Bíblia. Quem achou a parte branca ou metade, depende do livro e depende da tipografia que fez cada livro. Os irmãos acharam no fim de Malaquias uma parte branca, ou no mínimo metade de uma parte branca. Já alguma vez pensaram porque é que há uma parte branca? Poderia ser tudo junto, tudo seguido, não é? Acabava Malaquias e logo de seguida começava o Evangelho de Mateus. Poderia ser assim. Naquelas Bíblias que têm metade, às vezes nós pensamos, o texto não chegou até ao fim. Mas há Bíblias que têm uma página em branco e há Bíblias até que têm 2 páginas em branco, 2, 3 e 4. Depende da tipografia. Quantos de nós já teve esta experiência que eu vou dizer? Quantos de nós já se sentiu tão à parte, tão sozinho, que já pensou que Deus não está a falar consigo? Por outras palavras, quantos de nós já sentimos o silêncio de Deus? Quantos de nós já sentimos que nada acontece? Quantos de nós já sentimos que não há nada? Vimos à igreja, temos comunhão com os irmãos, encontramos os irmãos na rua e em vários sítios, comungamos, mas parece que não acontece nada. Parece que há um silêncio.
Há um silêncio que permanece e nós perguntamos: o que é que está a acontecer? Será que Deus fala no silêncio? Será que Deus fala quando nós não ouvimos nada? Eu acredito que todos nós já passamos por estes momentos. Momentos em que nos sentimos sozinhos. Momentos em que não sentimos a companhia de Deus. Todos nós já sentimos que Deus está tão longe que não ouve as nossas orações. Muitos de nós já sentimos completamente em silêncio na presença de Deus. E perguntamos: mas será que Deus não me fala? Por que é que Deus não me fala? Por que é que eu não sinto a presença de Deus? Quando olhamos para esta parte da Bíblia, passa-nos tudo isto pela cabeça. Mas esta parte da Bíblia, entre o profeta Malaquias e o evangelista Mateus, é uma parte em que realmente os especialistas... Alguma coisa está a acontecer com o som, não faz mal. Os especialistas dizem que houve cerca de 400 anos de silêncio da palavra profética. Durante cerca de 400 anos havia um silêncio de Deus. Será que as pessoas não se sentiam da mesma forma como muitos de nós se sentem? Deus não está a falar? Porque é que Deus não está a falar? E agora sim, porque nós abrimos em termos de exercício, abrimos a Bíblia nesta página em branco, neste pedaço da palavra de Deus em branco. Agora sim nós vamos abrir no Salmo 83, Salmo 83, verso 1, e ver o que o salmista nos diz. Glória ao nome do Senhor. Vamos ver aquilo que o salmista nos diz. O salmista levanta como que um clamor e diz: ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus. O salmista tinha noção de que por vezes havia um tempo como que de silêncio da parte de Deus. Silêncio. E o salmista: ó Deus, não estejas em silêncio. Não te cales. O tempo em que nós estamos a olhar, cerca de 400 anos, em que Deus, diz os registros, não havia palavra profética. Eu esta semana estive a pensar muito nisto. Quantos de nós já não passamos por momentos em que pensamos: Deus não está a falar comigo? Sim ou não? Porque nós temos a ânsia
de ouvir a voz de Deus. Ouvir um profeta. Ouvir uma palavra específica. É normal. Mas pergunto eu, quando o salmista diz: "Ó Deus, não estejas em silêncio", será que o salmista não tinha acesso aos pergaminhos? Será que o salmista não tinha tempo de ir ao templo e olhar para a palavra de Deus escrita? Estamos a falar num tempo em que houve silêncio da parte da voz profética. No entanto, havia a palavra escrita. Amém. Amém. Quando pensas que Deus não está a falar, há um caminho para Deus falar. E esse caminho é abrir a sua palavra. Amém. Salmo 83, 1 diz: "Ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus." O primeiro ponto que eu quero ressalvar é que nos momentos, nas alturas em que aparentemente nada acontece, nós temos que ser resistentes, esperando todas as coisas no Senhor. Amém. Não sinto nada, não vejo nada, não ouço nada. Há muito tempo que eu não ouço uma palavra profética dirigida à minha vida. Resiste. E espera no Senhor. Amém. Aleluia. Temos que ser resistentes. Nós temos momentos em que não ouvimos realmente nada. Lamentações 3:26 diz: "Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor." Muitas vezes, em silêncio, são os momentos próprios que nós nos dispomos a ficar quietos, a não ficar distraídos, porque há muita coisa na vida que nos distrai, há muita coisa na vida que nos desvia, porque nós olhamos e ficamos completamente distraídos. É ou não é verdade? Então, muitas vezes, Deus obriga-nos a ficar em silêncio, quietos, para não nos distrairmos com as coisas desta vida. Porque a vida, com todos os seus componentes, nos distrai. A vida nos desvia do foco que é Deus. O trabalho, os amigos, a vizinhança, as situações problemáticas. Um conjunto de situações que nos desvia do foco de Deus. E muitas vezes Deus parece que fecha as janelas do céu e fica em silêncio. E nós fazemos como o salmista: "Ó Deus, não estejas em silêncio." O segundo ponto que eu quero salientar é no tempo quando nós não vimos nada, não ouvimos nada, temos que estar convictos de que Deus trabalha nos bastidores. Amém. Sabe, Deus não para. Aleluia, Deus. Deus não para. Amém. E quando nós olhamos para este pedaço da Bíblia em branco, muitas coisas estavam a acontecer durante estes 400 anos. Entre muitas coisas que estavam a acontecer, estava a acontecer uma coisa muito básica
essencial para o futuro. Deus estava a preparar o Novo Testamento. Amém. Deus estava a preparar a nova aliança. Amém. Deus estava a trabalhar para que uma nova dimensão acontecesse. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós saímos do chamado Antigo Testamento e entramos no Novo Testamento, nós encontramos uma nova dimensão. Eu posso vos dar um exemplo. No Antigo Testamento, Deus andava com os profetas. No Novo Testamento, Deus está nos apóstolos. Deus está nos pastores. Deus está nas pessoas. Por isso se diz Emmanuel, Deus conosco. Amém. Amém. Não somente entre nós, mas em nós. Amém. Aleluia. Aleluia, Deus. O povo de Deus caminhava e sabia que Deus estava com eles por causa da nuvem, por causa da coluna de fogo. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus está em vós, diz a Bíblia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus está em nós. Amém. Uma nova dimensão. Aleluia, Deus. Então, neste momento de silêncio, será que Deus estava, passo a expressão, a fazer crochê? Não. Deus estava a preparar a tua vida, a minha vida, a nossa vida, Amém. para uma nova dimensão. Glória a Deus. Amém? Amém. E em terceiro lugar, eu quero salientar que a promessa, o propósito de Deus sempre acontece. Porque Deus prepara todas as coisas na eternidade. Quer nós ouvimos ou não ouvimos. Quer nós sentimos ou não sentimos. Quer nós possamos ver ou não. Deus está a trabalhar para que tu tenhas uma nova vida, uma nova dimensão, um novo caminho, uma nova perspectiva. Aleluia. Amém. Há 2 versículos, agora sim no Novo Testamento, que eu gostaria de referir. Um é Gálatas 4:4 e o outro é Efésios 9:10. E nós vamos ver e vamos dar razão ao Salomão quando ele diz: há tempo para todas as coisas. Gálatas 4:4, em primeiro lugar, diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E nós vamos fixar os nossos olhos nas palavras plenitude dos tempos. 2 palavras, neste caso 3, plenitude dos tempos. Mas vamos fixar os nossos olhos, plenitude dos tempos. Porque Salomão dizia: há tempo para tudo, há tempo para todas as coisas. Amém. E o que é isto, plenitude dos tempos? Todos já encontraram? Gálatas 4:4. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Agora vamos saltar para Efésios 1:9-10. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera a si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, agora, na dispensação da plenitude dos tempos. 2 referências, agora no Novo Testamento, em que referem plenitude dos tempos. O que é que será isto, plenitude dos tempos? No pensamento original em que a palavra de Deus foi escrita, a expressão plenitude dos tempos fala sobre um sentido que nem sempre nós lá chegamos. Num texto geral, nós podemos dizer plenitude
É tudo aquilo que é preenchido, tudo aquilo que é consumado, tudo aquilo que é cumprido, tudo aquilo que é realizado. Plenitude é quando Jesus, por exemplo, disse: está consumado. Plenitude. Aleluia, Deus. Agora nós estamos a ver duas palavras. Plenitude dos tempos. Sabemos que plenitude é tudo aquilo que já foi feito. Voltando ao pensamento grego, nós temos agora que pensar o resto da frase. Plenitude dos tempos, ou plenitude do tempo. No pensamento grego há duas palavras que definem tempo. A palavra cronos e a palavra kairos. Cronos, a palavra cronos, no pensamento grego, fala-nos de cronologia, história. E kairos fala-nos no tempo, na hora, no momento de Deus. Então, quando nós encontramos passagens bíblicas que nos falam da plenitude dos tempos, nós encontramos estas duas referências. A cronologia, a história, mas também o momento e a hora de Deus. Qual é o momento, qual é a hora de Deus? Porque a cronologia histórica já passou. O Cronos já passou. Cronos é a história. Alguns jovens já estudaram história. Então nós podíamos dizer que já estiveram no Cronos, na cronologia. Já conheceram os antepassados. Tudo o que aconteceu. Quando as coisas acontecem, não é Cronos, é Kairos. Quando o irmão e a irmã ora a Deus. E agora voltamos um pouco atrás e até pensa que Deus está em silêncio e que Deus não está a responder. Eu quero te dizer que Deus está a trabalhar naquilo que tu estás a pedir. Só que não vês, não sentes. Nos bastidores Deus está a trabalhar para que o momento Kairos possa acontecer. O momento de Deus possa acontecer. Por isso é que durante cerca de 400 anos, Deus preparou a nova aliança, o Novo Testamento. Uma nova dimensão em que Deus não está somente à nossa volta, por cima de nós, mas Deus está em nós. Amém? Então, plenitude dos tempos não somente é aquilo que passou, mas é aquilo que eu estou a vivenciar agora. Aquilo que passou é Cronos, aquilo que eu estou a vivenciar agora é Kairos. Eu estou a viver o momento de Deus. Eu estou a viver a hora de Deus. Eu estou a viver a altura em que Deus determinou para eu viver. Todos nós estamos a viver o momento de Deus. Quer nós acreditemos ou não, todos nós vivemos o momento, a hora, o agora de Deus. Todos nós estamos a viver. Quantos de nós está aqui vivo? Amém. Eu vou ter que orar por alguns que não estão vivos. Se você está a mexer é porque você está vivo. Então este é o momento em que Deus lhe deu. Esta é a hora em que Deus lhe deu. Este é o momento da vida em que você deve dizer graças a Deus. Que acordamos, que estamos a respirar, que Deus nos prepara para outra dimensão. Que Deus nos prepara para outra perspectiva. Deus está-nos a preparar. Então, no momento de silêncio, onde parece que nada acontece, nós temos que resistir aos nossos temores, resistir aos nossos medos, resistir àquilo que nós vemos com os nossos olhos, ouvimos com os nossos ouvidos. Nós temos que resistir. Temos que confiar em Deus, pois Ele trabalha nos bastidores a nosso favor. Amém. Amém. Deus
sempre está a trabalhar a nosso favor por detrás da cortina. Quando você ora a Deus, você está consciente que é para Deus responder? Ou você ora a Deus só porque é um hábito? Se você ora a Deus como que um hábito, então você não está a orar a Deus. Está a falar para o ar. Quantos de nós têm consciência, quando se ajoelha, quando se senta, naquele momento, naquela hora, naquele lugar, quer falar com Deus, que Deus está a ouvir? Deus está a ouvir! Amém. Glória a Deus. Mas Ele tem o seu próprio relógio, a sua própria hora. E Ele começa a mexer nos bastidores. E Ele começa a tratar do assunto que nós colocamos no altar da sua presença. Deus, até no silêncio, fala. Aleluia. Glória a Deus. Até no silêncio Ele diz: resiste, tem paciência, tem fé, confia em mim, diz o Senhor. Porque Deus sempre cumpre o seu propósito. Deus sempre cumpre a sua palavra. Se nós olharmos para este pedaço de página em branco, nós vemos o Cronos que aconteceu, a cronologia histórica, nós vemos o Antigo Testamento que aconteceu, o tempo que foi cumprido. Mas quando nós olhamos para esta página em branco, antecedemos a nossa visão para um Novo Testamento, para um mundo novo, para um mundo de transformações, para um mundo de revoluções. E houve muitas revoluções durante 400 anos. Durante 400 anos, muitas guerras, muitas conquistas, muitas coisas aconteceram na história. Muitos governos se levantaram, tudo para contribuir para aquilo que Deus tinha no seu propósito. Amém. Tudo o que acontece no mundo contribui para aquilo que Deus desenhou na eternidade, o seu propósito. Amém? Se nós olharmos para estes períodos, nós vemos os governos, os reinos, nós vemos grupos religiosos a levantarem-se. Nós vemos uma história até, de certa forma, não muito positiva, mas sabemos que havia pessoas que, não ouvindo a voz profética de Deus, tinham acesso àquilo que chamamos os manuscritos, tinham acesso à palavra de Deus. Porque mesmo que Deus não fale de uma forma profética, em visões ou em sonhos, nós temos a sua palavra. Amém. Amém? Então, meus irmãos, cuidado quando nós, sem querer, eu acredito que é sem querer, cuidado quando nós matamos a geração futura silenciando a voz profética de Deus. Quando nós dizemos aquilo não é de Deus, ninguém sabe uma coisa. Houve um homem no Novo Testamento que houve uma celeuma que foi levantada e ele diz, a única coisa que ele disse é: se é de Deus vai permanecer. Então não se preocupe em criticar este, aquele ou aquele outro. Se é de Deus ou se não é de Deus. Ainda hoje de manhã eu estava a ouvir uma explicação entre o trigo e o joio. Os dois crescem ao mesmo tempo. E Deus diz para não arrancar, porque senão corre o risco de arrancar o trigo. Amém? Amém. Aleluia. Todos juntos, na presença do Senhor, fale o Senhor ou não fale, nós temos que ficar na sua presença. Amém. Ouçamos a sua voz profética ou não, nós temos que ficar na sua presença. E se houver palavra profética,
nós temos que nos lembrar que Deus intervém no seu tempo, na sua hora, no seu momento próprio. Amém. Aleluia. Vives na história ou vives no tempo de Deus? Vives lá no passado, ainda nos sacrifícios, ou vives na hora de Deus? Que o único sacrifício na hora de Deus é o louvor da sua presença. Amém. Aleluia. Onde é que vives? Amarrado, preso ao passado? Ou vives no momento de Deus, na hora de Deus? Onde vives? Queira Deus que possas viver o momento de Deus, a hora de Deus, que é agora. Amém. Agora é a hora de Deus. Amém. Amém? Este é o momento, esta é a hora em que a igreja está a ser levantada em todas as partes do mundo para anunciar aquele que tem o nome sobre todo o nome. E esse nome é Jesus. Amém. E diz a Bíblia que ao nome de Jesus se dobra todo o joelho que está nos céus da terra e debaixo da terra. Tudo tem que dobrar o joelho ao nome de Jesus. Porque nós, a igreja, nós vivemos hoje numa nova dispensação, numa nova plenitude dos tempos. Nós vivemos, cai-nos o tempo de Deus. Nós vivemos no mover de Deus agora. Por todo o mundo. Aleluia. Por todo o mundo nós conseguimos ver Deus a mover-se. Deus a levantar profetas. Deus a levantar homens de Deus. Para pregar a sua palavra. Para que o mundo venha ao seu conhecimento. Glória a Deus. Aleluia. Diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que deu o seu único Filho. Amém. Para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. E este é o momento, esta é a hora em que deves vir a Jesus. Ah, mas eu já sou crente. Sabe que o diabo também é crente? Não importa nós termos um cartão de membro, não importa nós frequentarmos os cultos. O que importa é nós termos uma aliança com Deus. Um relacionamento profundo com Deus. Um relacionamento íntimo com Deus. Aí sim faz sentido quando Paulo diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo que habita em vós? Oh, glória a Deus. Deus não mais se move ao nosso redor, mas Deus move-se em nós e através de nós. Tanto a criança mais pequena que está lá ao fundo, como a pessoa com mais idade, pode ser um instrumento de Deus. No outro dia eu estava a ouvir relatos de um menino de 14 anos a pregar o Evangelho no meio da guerra. Deus pode usar quem quer, quando quer. Porque Deus é Deus. Não se importe se Deus fica em silêncio durante um momento. Porque durante esse momento que Deus aparentemente está em silêncio, abra a palavra dele. Amém. Leia o que ele tem. Quantas vezes você abre o frigorífico e não tem aquilo que desejava ter, mas tem o essencial e vai comer o essencial, o básico, no mínimo pão e água. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como diz o povo, água e pão não se nega a ninguém, não é? Às vezes queremos outras coisas, mas Deus muitas vezes em silêncio está a preparar a nova dimensão, as outras coisas. Mas muitas vezes em silêncio Deus prepara a tua nova vida. Muitas vezes em silêncio Deus prepara a tua nova dimensão. Ainda bem que nós não sabemos tudo, porque se nós soubéssemos tudo, se calhar não estaríamos aqui com medo. Mas Deus, nos bastidores, prepara-nos o dia de amanhã. Amém. Deus, nos bastidores, prepara o nosso futuro.
Deus nos bastidores, Ele está a trabalhar para que tu tenhas uma vida melhor. Um relacionamento com a tua família melhor. Que Deus possa te abençoar nesta manhã. Amém. Amém? Nós vamos cantar mais uma vez a música que cantámos antes de iniciar a mensagem. Porque é o Espírito Santo. Glória a Deus. É o Espírito Santo Aleluia. que está em nós, Glória a Deus. que nos ajuda, que nos ilumina, que nos ensina. É Deus que está em nós. Amém. A terceira pessoa de Deus, o Espírito Santo, que está em nós. Oh, glória a Deus. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia.